prisioneiros, eles deixavam, digamos, uma terra de degredo, né? Então, eles foram desterrados ali, mas não era essa a origem do nome, né? Então ele propôs esse nome até para desvincular, digamos, dessa origem, que seria que o nome desterro viria porque Florianópolis era uma terra de desterrados, né? Onde bandidos eram colocados. Porque na verdade Nossa Senhora do Desterro é uma... Isso, eu já posso usar essa... eu já passei ali, mas aí você falaria sobre... que é a história do exílio, isso. Só que, obviamente, não é essa a origem do nome, não é? Você pode até botar isso nele, pode deixar nesse slide aí. Então, na verdade, essa história que a ala do Floriano Peixoto difundiu aqui na cidade não era verdadeira, não é? A origem do nome, obviamente, é porque o próprio Dias Velho, quando ele fundou a cidade, digamos, a primeira capela que ele ergueu foi dedicada a Nossa Senhora do Desterro, né, que nós temos esse quadro aqui, né? Então a capela, a primeira capela que ele mesmo, né, mandou construir, ela foi dedicada então a Nossa Senhora do Desterro. Então não é ligado a essa ideia de no Florianópolis era um local de degredados, não era isso, não é? É que realmente foi a cidade foi fundada ao redor dessa capela dedicada a Nossa Senhora do Desterro. Então, no Dias Velho, em 1678, ele funda essa capela dedicada a Nossa Senhora do Desterro. E daí que vem o nome da cidade. Então, a origem do nosso nome está ligada à história do Dias Velho. Né, a capela Nossa Senhora do Desterro, inclusive, né, onde a Praça 15 atualmente é a primeira póvoa, né? Sim, onde Dias Velho vieram várias famílias para cá, né? Eles habitavam a região onde é a atual Praça 15. Né? Como o Henrique falou, eles mudaram o nome de ruas depois da proclamação da República, principalmente depois do desfecho da Revolução Federalista. Eles mudaram o nome de ruas, mudaram o nome de praça, tudo. Né? Então, a Praça 15 ela tinha um outro nome até, que era Praça de Laguna, né? Barão de Laguna, se não me engano. Eu acho que é isso. E antes disso tinha um outro nome ainda, que eu já não lembro mais, não sei qual é. Então vocês vejam, né? Vários nomes de ruas, do teatro também, a Princesa Isabel, mudaram para... Não necessariamente colocando personagens republicanos, alguns sim, mas apagando os nomes mais proeminentes do período imperial. Né? Então isso aqui é bacana, porque digamos, o nosso nome original foi se perdido, né? Então tem toda essa tradição ligada a Dias Velho, lá do século XVII, né? Então tudo isso acaba se perdendo. Então quando nós temos todo esse contexto histórico, né, que o Henrique muito bem contou, então foi o Genuíno Vidal propôs essa bendita lei, né? Então você tem um contexto então onde o Floriano Peixoto ele né, é o responsável, digamos, é o mandante intelectual, né, de pelo menos 2 centenas de assassinatos, e poucos meses depois, ainda em 1894, surge esse projeto de lei. Então vamos nomear a cidade, vamos nomear a capital do estado em homenagem ao Floriano Peixoto, que ainda era presidente. Então temos que lembrar isso, ele ainda era vivo e no poder. Era como se hoje for uma cidade, vamos denominar a cidade do Lula, não é? Com ele ainda vivo, né? Seria basicamente algo nesse sentido. Mas, então, e no contexto, então, como o Henrique bem lembrou, esses quase 200 assassinados tinham um peso demográfico muito grande, né? Então, esse dado é muito interessante que praticamente toda a família perdeu alguém nesse conflito, né? Claro, como o Theo Diogo também contou, nós não estamos aqui fazendo proselitismo, né? Até por isso que o nome desse evento foi mudado, porque tinha gente achando que a gente ia apresentar digamos, vamos apresentar uma proposta de mudança, não é bem essa a ideia. Bom, então Desterro ficou com esse nome durante 3 séculos, basicamente. Sim. Então houve, né, essa proposta de mudança do Vidal,
Mas logo na sequência, é interessante porque também é interessante lembrar que os jornais aqui da cidade ficaram sob censura, pelo menos uns 2 anos. Enquanto durou o governo Floriano Peixoto, houve censura aqui. Então, 2 desses jornais que eu falei foram fechados, né? Era o Estado e o jornal... Era o Estado, o Jornal do Comércio e o Republicano, se eu não me engano. Eram esses 3 jornais. Então depois, quando houve o afrouxamento dessa censura, se eu não me engano, até teve um edital do jornal O Estado, onde eles, assim, onde o edital do jornal nessa época, né, então foi o que? 2 anos depois, né? Então teve esse editorial, onde assim, houve uma dura crítica a colocação desse nome, né? Que esse nome foi escarrado, né? Foi escarrado aqui na nossa terra e tal. Então, a polêmica em torno do nome Florianópolis está desde a origem, né? Desde a origem. Então, não é algo que foi aceito de forma pacífica, né? Então, até como o Diogo comentou, não foi algo que foi aceito de forma pacífica. Tanto que, né, muitas pessoas... até ao longo de todo o século XX, até, né, a gente até comentava agora, até mesmo, né, na nossa época, se recusam a usar esse nome, como, por exemplo, o Franklin Cascais, onde ele, em algumas entrevistas, ele relatou isso, né, como ele teve parentes que foram assassinados em Ayatomirim, e então ele se negava a usar esse nome. Ele se referia à capital catarinense como desterro, ele não usava o termo Florianópolis, né? Então, ou seja, foi algo polêmico, algo traumático desde a origem. Desde a origem. Eu até quero pegar uma citação aqui de um livro que se chama Florianópolis, Homenagem ou Humilhação. Esse livro está aí, Diogo. Esse aí. É um livrinho... Esse livro é bem interessante. Ele então, é bem resumido. Tá? Isso, então esse livro... tem um capítulo que é da Madalena Souto da Silva, onde ela faz uma análise até dentro da psicanálise, então ela é bem interessante. Que olha só o que ela fala: uma mudança de nome, quando realizada por decreto, também produz um exílio, uma ruptura em relação à história, Neste caso, uma mudança de nome é um ato de violência, de dominação. Isso aqui não são palavras minhas, né? Da Madalena em 95, que esse livro é de 95, né? Então é um ato de violência, de dominação. Sim. Então, ou seja, Florianópolis tem, digamos, essa maldição, né? Que é um problema que não foi resolvido até hoje. É quase como se, digamos, o nosso mito fundador da moderno é esse, né? É o massacre de Ayatomirim e a mudança do nome. Esse é o nosso mito moderno. Então, ou seja, não é uma questão pacífica até hoje em dia, né? Logo após que houve esse evento da placa do Figueiredo, né? Que o Figueiredo doou essa placa, em 80 e alguma coisa, já houve também um debate na Câmara dos Vereadores sobre essa questão da mudança. E, de novo, depois, nos anos 90 também. Então, esse tema da proposta de mudança sempre retorna, né? Aí temos aí mais recentemente, no ano 2020, um outro grupo, outros movimentos lutando pela mudança do nome. Nos anos 90, teve uma iniciativa, e eles chegaram até a criar um CNPJ, eu pesquisei ontem, do ano para hoje, tá? O movimento se chama Movimento 100 Anos de Humilhação, tá? Inclusive... sim, tem um livro com esse nome também, foi publicado na época o livro. 100 Anos de Humilhação, tem uma obra. E é um movimento, tem CNPJ, foi fundado em 22 de janeiro de 1996, tá? Deixa eu até ver o nome do fundador, que se não me engano, ele foi presidente aqui da OAB, inclusive. Carlos Alberto Silveira Lenzi. Ele era presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, mas ele também exerceu função aqui na OAB, se não me engano. E ele era o fundador desse movimento. E eles promoveram panfletagem, eles chegaram a promover um júri popular, né? Lá o pessoal da UFSC.
E agora, pois é, agora esse tema também retomou, né? Teve até em 2020 teve uma audiência pública na Câmara dos Vereadores de Florianópolis, né?